Eu queria comentar algumas coisas que surgiram na entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Arthur do Mamãe Falei, do canal Mamãe Falei. Saíram algumas coisas boas lá, sabe? Eu sinto porrada nos políticos, não só no Bolsonaro, todo mundo, porque eu sinto porrada no que tá errado, mas se sabe umas coisas certas é bom elogiar pra galera entender qual que é o caminho, né? E uma coisa que ele falou foi sobre comércio internacional e burocracia brasileira, CLT, etc. Que foi, ó, seguinte, mais ou menos resumindo o que ele falou. Se você abrir o mercado agora para importação e exportação, a indústria brasileira vai pro saco, o que tá certo. Tá certo? Sim, se você abre o comércio se você só faz isso. Eu gostaria, pessoalmente, como um libertário, de bater um botão e desapareceu tudo do Estado. Toda a burocracia, tudo. Porém, isso não vai acontecer. Então, se você vai ter que escolher uma ordem, qual primeiro, abrir o comércio ou desburocratizar, você deveria desburocratizar e simplificar o empreendedorismo no Brasil antes de abrir a porta, certo? Se você tem um filho e você mima o filho pra caralho, Pia não consegue funcionar numa sociedade normal porque ele tá acostumado a ser mimado, e você fala, eu tenho que manter ele em casa porque se ele sair no mundo, Pia vai apanhar na rua porque ele é muito folgado. Mas, de fato, você deveria educar o filho antes de soltar ele na rua. Não quer dizer que você tem que continuar fazendo os dois. Só pra você ter uma analogia da coisa, né? Mesma coisa, não quer dizer que você tem que manter tarifas alfandegárias e tudo mais, não deveria ter nenhuma delas. Mas se você vai ter que resolver um problema antes, que seja a desburocratização. Por quê? Porque se não tem motivo, se é mais fácil você produzir lá fora e importar para o Brasil, por que você produziria aqui? E se você só abrir isso, todos os empresários daqui vão fugir do Brasil. Todos não, né? Exagero. Mas um grande número vai fugir do Brasil, vai ter um puta desemprego, uma galera vai se ferrar. É verdade. Só que isso já tá acontecendo. Isso já tá acontecendo porque se você comparar assim o empresariado, se você fizer assim uma comparação, né? Custo de empreender no Brasil versus custo de importar. Conforme fica mais difícil de empreender no Brasil, mais você tem um incentivo na direção de fugir do Brasil e importar. Ou as empresas aqui quebram e a gente acaba importando. Importar é caro. Porra, era mais caro. Só que daí ficou tão caro produzir aqui que agora esses caras quebraram ou foram embora e a gente vai ter que importar de qualquer jeito. Então, de qualquer jeito, todo mundo perdeu. De qualquer jeito, a galera se ferrou. E o que aconteceu durante o governo Lula e o governo Dilma é que tornou-se cada vez mais um crime contra o Estado você produzir alguma coisa no Brasil. Você já tem isso acontecendo de empresas fugindo para o Paraguai. Você já está virando uma normalidade. A empresa mandar se ferrar aqui, ir lá para o Paraguai, para um outro país e importar aqui. Isso quando não quebra. Então, ele está certo em dizer isso, mas falta... não estou dizendo que faltou a ele. Talvez ele saiba, só que não teve a oportunidade de falar isso nessa entrevista. Talvez... Ok, eu entendo, não sei o que rolou lá. Mas logo depois de falar isso, ele fala, não, então vamos pra CLT, quer dizer, a entrevista vai pra CLT, ele fala, não, tem que rever essa história aí, tem que renegociar essa história aí, porque não tá ruim. Você gostaria de ter o FGTS no teu bolso? Gostaria? Não sei. Daria pra fazer uma reforma no INSS, daria pra flexibilizar um monte de coisa. Eu acho que deveria abolir. Eu acho que poderia sim cortar. Falar, a Justiça do Trabalho dá pra abolir e demitir todo mundo, você vai economizar... Aí na ordem de uns 20 bilhões de reais por ano por Brasil, ajuda a fechar o déficit. E você estabelece contratos entre as pessoas que vão para mediação empresarial. Que é como já funciona a enorme maioria dos contratos hoje de comércio. Quase qualquer empresa e contrato de comércio hoje no Brasil tem ali uma cláusula de arbitragem. E vai para arbitragem, geralmente da junta comercial. E a decisão é seguida. Por quê? Porque vai lá. Não, vai. Desrespeita a junta comercial. Vai lá, campeão. Vai dar super certo isso. Você pode até não ter poder assim jurídico de decisão como um tribunal estatal. Mas vai lá, vai. Nossa, vai dar muito certo isso, amigão. Certeza que não vai ter um registro lá dentro que teu nome entra numa lista negra e você se ferra pro resto da tua vida. Então dá pra resolver isso por mediação como já tá. Economizaria uma puta grana você fazer isso. Flexibilizaria muito o trabalho. E você ia matar o desemprego aí de hoje, 20 milhões de pessoas, eu nem sei chutar um número. Mas você empregar, assim, 10 milhões de pessoas em meses. Porque tem a demanda, é só que é um crime contratar. O empregador hoje no Brasil é tratado como um bandido criminoso salafrário, pior do que traficante perante o Estado. É o cara que mais sistematicamente se ferra. Eu gostaria de ter esses dados, de empresários condenados versus traficante, sequestrador, homicídio, ladrão... Deve ser a justiça com o maior turnover de condenação que existe. Enfim, né? Se você tem isso, é foda. Não dá, de fato, não dá pra você empreender aqui. Então, é bom saber que ele tá em cima do alvo.
Ele tá em cima do alvo. Os tiros não estão acertando bem. Quer dizer, eu não tô falando que ele tem uma mira ruim, também não preciso. Não tô desafiando, né? Mas porque o cara é. Não sei, provavelmente tem porte, né? Mas enfim. Mas é bom saber que ele tá atirando no alvo certo, pelo menos. Você conhece? Aqui tem um problema com o comércio internacional, tem um problema com burocracia no Brasil. Precisa reduzir, precisa simplificar pra caramba. Pra caramba. Reduz o número de impostos. Você não precisa nem mexer na quantidade que é roubada via impostos. Gostaria que mexesse. Gostaria. Inclusive, antes de você mexer nisso, você vai ter que cortar gasto. Porque se você baixa imposto e continua o Estado torrando, você vai ter uma puta dívida que vai dar uma conta pros teus filhos. Certo? É a mesma coisa que vai dar numa fila de coisas que você tem que fazer. E essa fila de coisas que você tem que fazer para reduzir o Estado fica maior conforme o Estado é maior, óbvio. Mas você antes teria que cortar gasto para cortar imposto. Mas enfim. Você pode reduzir o número de impostos. Um federal, um estadual, um municipal. Pô, dá pra simplificar a legislação tributária aí pra 5 páginas? Eu acho que dá. Dá pra tirar toda essa puta burocracia, licença, alvarás, tudo. Dá pra fazer isso. Tem que fazer isso antes de abrir comércio? Tem que, porque se você fizer isso, inclusive você começa a importar. A única coisa que qualquer país deveria sempre importar. É legal se você consegue produzir nacionalmente, mas essa é a importação que você fala, não. Massa, vem todo mundo. Que é importar empreendedores. Que você falou, ó, aqui no Brasil nós estamos tornando empreender a coisa mais fácil do mundo. É muito fácil. Deixa isso, sei lá, 20, 30 países, um dos 30 ou 20 países mais fáceis de empreender no mundo. Porra, você vai roubar tanto empreendedor dos outros países que os caras vão começar a colocar muro no país deles para não perder o industrialista dele. Os caras vão vir tudo para cá e exportar. Inclusive, você acaba com o seu problema de balança de comércio. O que não é um problema realmente, mas enfim. Você consegue começar a ter um efeito de contra-ataque em um problema de importação e exportação. Porque muita coisa que a gente importa hoje poderia ser produzida aqui no Brasil. É só que não pode porque o Estado não deixa via burocracia. Não é que é proibido, não é que não tem matéria-prima, não é que a gente não sabe fazer. É só que não é economicamente viável. Você consegue um desenvolvimento aí. Sim, e daí depois que isso está estabelecido, você consegue jogar todas as tarifas de comércio no lixo e pronto. Agora, se você tiver um país de uma burocracia soviética com fronteiras abertas, você vai ter um colapso econômico aí bem rápido, o que eu acho que também é educativo. É muito educativo para um país ir à falência. Nós, no Brasil, estamos vendo como é educativo e construtivo para a população, embora doloroso, falir. Porque a galera fala, pois é, né? Olha só, oferta e demanda ainda existe, olha, sabe? Educa as pessoas, mas enfim, é indesejável chegar nesse ponto, embora seja às vezes necessário o cara cair cara no chão para aprender que não é para andar de skate bêbado. Enfim. Mas esse é o comentário geral. É bom saber que ele tá atirando no alvo certo, acertando algumas coisas já. Agora eu gostaria de ver mais coisas na direção de desburocratização, de simplificação de economia e tudo mais, que eu acho que tá faltando. Acho que eles poderiam encampar isso. Acho que os políticos libertários, os candidatos libertários aí que existem já no PSL e também no Novo não são libertários, mas podiam fazer mais propostas nessa direção. Acho que tá faltando. Tem uma conversa aí, você vê que os políticos incorporaram isso, assim. Porque político, assim, no geral. Tô falando aquele político genérico do partido de sigla genérica, PHS, PR, qualquer, não acha nada. Os caras têm um faro de sacar. Não, o cara quer simplificar empreendedorismo, eles querem ter, tem que abrir mais o mercado para produzir riqueza. Você vê bastante desse discurso bestão. Tá rolando mais, os caras sentiram aroma no ar, que existe essa demanda, e estão falando isso. Agora precisa se destacar. Não adianta você só falar, precisa facilitar produzir no Brasil. Pô, como? Facilitando? Como? Tá meio travado, então a gente tem que ir lá e destravar, tá ligado? Porque daí tava travado, aí não tá mais travado, aí funciona. Faltam umas coisas mais direcionadas. O governo Temer fez isso, mandou o telefone lá pra galera e falou, pra desburocratizar aí. Fiz um vídeo sobre isso, como os caras conseguiram economizar R$1 bilhão em gastos com burocracia só lá no Ministério de Agricultura. Mas dá pra fazer muito mais. Dá pra fazer muito mais do que isso aí. Eu gostaria de ver propostas mais estruturadas, umas coisas atirando mais em pontos mais específicos da lei e ver o que a gente pode fazer. Mas é bom saber que estão começando a falar disso, que alguém tem uma posição nessa direção.
E assim começa. Não estou querendo dizer, claro, que o Eduardo Bolsonaro é um libertário. Ele provavelmente não daria risada dessa afirmação. Mas pelo menos algumas coisas estão atirando no alvo certo, embora tenha algumas coisas que dê pra discordar. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.